Aleluia, aleluia. O Senhor que nos mantém. É na sua presença que nós nos mantemos firmes, inabaláveis. É na sua presença em que nós nos fortalecemos. É na sua presença que nós mantemos firmes a nossa confissão e a nossa confiança em Ti. Porque certamente que a Tua bondade e a Tua fidelidade nos seguirá todos os dias da nossa vida. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja o Teu nome. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós Te damos graças. Nós Te louvamos. Nós Te engrandecemos. Bendizemos ao Teu nome, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. Aleluia! Glória a Deus. Boa noite, amados. A graça e a paz. Vocês estão bem? Aleluia. Diga, vai ficar melhor. Diga, vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Oh, aleluia. Senta um pouquinho, amados. Oh, glória a Deus. Que maravilha, irmãos, você está aqui nessa noite. Porque eu sei que Deus tem algo da parte dele para compartilhar comigo e com você. E eu tenho convicção no meu coração de que se ele encontrar hoje um coração disponível para receber a sua palavra, será poderoso. Amém? Glória a Deus. Eu quero dar as boas-vindas a você nessa noite, dizer que você é muito bem-vindo a esse lugar. O Senhor já se faz presente. O Espírito Santo de Deus, ele já se faz presente nesse lugar. E eu gostaria mesmo que você reverenciasse a presença gloriosa dele. Você não precisa sentir um arrepio, você não precisa sentir calor, você não precisa sentir frio, você só precisa crer de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele prometeu que onde estivesse 2 ou mais reunidos no seu nome, ali ele estaria. E eu tenho certeza que nós já somos mais do que 2 aqui nesse lugar. E o Senhor já se faz presente nesse lugar. Oh, aleluia. Aleluia. Reconheça a presença dele nesse lugar, irmãos. Reconheça a presença do Senhor nesse lugar. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Aleluia. Então, amados, hoje é culto do ensino da palavra. E se tem uma coisa que Deus é interessado, é que você aprenda, conheça, sabe, mais e mais sobre ele. Pois assim ele fala na sua palavra que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a ele. Você não precisa conhecer só um dia, porque esse conhecimento aqui não é apenas saber, não é apenas saber que Deus é bom, que Deus existe. Esse conhecimento aqui é baseado num relacionamento, é todo dia se relacionando e você provando, experimentando da bondade do Senhor e conhecendo mais quem verdadeiramente ele é. Amém? Então, nessa noite, culto de ensino da palavra, eu me maravilho todas as vezes que nós temos essa oportunidade de aprender, de ensinar mais da palavra do Senhor. Eu creio que hoje o ministro, debaixo de uma unção, ele vai trazer instruções, mas o Espírito Santo ele tem total liberdade em nosso meio, para que de repente ele possa fluir também debaixo de uma unção e grandes coisas possam acontecer nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos preparar. Se você está com o seu celular ainda aí com notificações, coloca ele no modo avião, no modo silencioso. Nós temos algumas coisas que ainda nos atrapalham um pouco, mas aquilo que nós podemos evitar, nós vamos fazer isso. Amém? Então se prepara, se você precisava ir ao banheiro, corre, vai tomar a sua água. Nós sempre falamos isso porque sempre tem pessoas às vezes que ainda não sabem e é muito importante a gente ter esse cuidado mesmo na hora da palavra. Graças a Deus que aqui tem sido um povo bem obediente, atencioso e reverencia mesmo o momento da palavra. O nosso momento, irmãos, mais precioso aqui no nosso culto é esse momento em que a palavra é ministrada, pois é o próprio Deus falando. Amém? Glória a Deus. Diga, se está escrito, eu acredito. Diga, se está escrito, Deus falou, eu acredito. Aleluia, glória a Deus. Eu quero chamar já o ministro dessa noite. Orlando, venha para cá.
Seja guiado pelo Espírito Santo, deixa Deus trabalhar, deixa Deus falar e traz instrução para o povo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Seja bem-vindo. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, tudo bem? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou crendo em coisas poderosas nessa noite. Você já sentiu a presença dele aqui? Liberado. Coisas grandes o Senhor tem. Se você veio aqui nessa noite atrás de uma resposta, você vai sair com ela, amém? Porque, irmãos, não se prenda. É um culto de ensino. Mas é um culto de libertação também. Porque é um culto que tem a palavra. E Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muita gente diz, é culto de libertação. E aí, em muitos lugares você vai e só vê muito mover, muita emoção e muita carne, né? Mas um culto de libertação é o culto que tem a palavra. Amém? Nessa noite nós vamos dar continuidade ao estudo sobre engano e tem sido coisas poderosas que o Senhor tem nos instruído. E no final da quinta-feira não nos deu tempo de terminar algumas partes. Nós já tratamos aqui sobre muita coisa, sobre engano, sobre a maneira que Satanás permanece agindo através de sofisma, altivez das pessoas, o amor próprio. E nós aprendemos também que quando nós cativamos a nossa mente à palavra do Senhor, nós vamos continuar prevalecendo firmes na fé. Amém? E nessa noite não será diferente. Nós vamos estar estudando mais. E eu quero lhe convidar a abrir um texto na segunda carta de Pedro, capítulo por número 2, para a gente dar início. Nós falamos sobre muitas pessoas que têm caído em engano, muitas pessoas, nós aprendemos também como identificar um falso profeta, alguém que está ensinando, ministrando a palavra, mas que não tem a fidelidade nela. E nós falamos também, e vamos dar início nessa noite, sobre o que é que acontece com aquela pessoa que rejeita a verdade, que rejeita a Cristo. Pode? Pode. Existem pessoas que aceitam, chegam à verdade de Deus, mas infelizmente se afastam. E muitas pessoas, e isso também é um engano, porque muitos acham que está se afastando de uma denominação, está se afastando de um grupo de oração, está se afastando de tal lugar. Mas nós observamos que essa pessoa está se afastando do próprio Deus. Amém? Infelizmente, pessoas têm dificuldade de se relacionar com as outras. E nós já falamos aqui que aquele que não ama o irmão, aquele que não tem amor ao seu irmão, é porque a verdade ainda não chegou. É porque não nasceu verdadeiramente. Porque muitas pessoas dizem que quer Deus. Mas como é que eu quero Deus e não quero também o meu irmão? Então o apóstolo João ele vai dizer que esse que diz essas coisas é mentiroso. Como amarás, diz amar a Deus e não ama o seu irmão que está vendo. Então nós observamos muitas coisas e infelizmente pessoas têm se afastado. E como Adão e Eva desde o início, as pessoas que caem no engano sempre vai procurar alguém para estar culpando. Culpa A, culpa B, culpa C. Mas se a gente for analisar direitinho, o problema está na própria pessoa. Amém? Então nós vamos... Não quero dizer aqui que muitas coisas contribuem, não é verdade? Mas quando você aceita Cristo e nasce verdadeiramente da água e do Espírito, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. Não tem quem te separe. É por isso que Paulo diz, quem vos separar do amor de Cristo? As tribulações? E aí ele começa um decorrer que não tem como alguém te separar do amor de Deus. A não ser que você queira rejeitar. Então é isso que o Pedro ele vai dizer. Segunda carta de Pedro, capítulo por número 2, versículo 20. Diz assim: porquanto, se depois de terem escapado
das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviar-se do santo mandamento que lhe foi dado. Deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojado da lama. Então ele cita aqui um provérbio e ele diz que alguém que uma vez chegou à verdade e se desviou deste caminho se encontra em um pior estado. Paulo ele chega a dizer que seria melhor que não tivesse conhecido. E ele diz, e aí se cumpre o provérbio. Quem já ouviu esse provérbio? Você já percebeu que se você pegar um porquinho, tem gente que cria, né? Eu nunca vi pessoalmente, mas já vi na televisão, as pessoas criam aqueles porquinhos rosinha e lava ele. Mas se você soltar aquele porquinho ali, ele volta para a lama. É isso que Pedro está dizendo. A porca lavada voltou ao seu próprio espojo, a lama. Ou o cão voltou ao seu próprio vômito. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós aprendemos aqui na quinta passada sobre alguém, um falso mestre, um falso profeta. Você vai observar que poucas vezes você vai ouvir isso aqui. Alguém contando essa verdade. Porque uma vez que a pessoa rejeita a Cristo, os caminhos do Senhor, quando Pedro diz que era melhor que nem tivesse conhecido, é porque ele está dizendo que a única opção que ele tinha para se salvar, ele está rejeitando. Veja que ele diz, estão em pior situação do que antes, porque rejeitaram a única forma de deixar o pecado, o único modo de salvação. E um bom exemplo é como que alguém está afundando em uma areia movediça e se recusa a agarrar a corda que alguém lhe oferece. A pessoa que se afasta de Cristo rejeita o único meio de escape da eterna condenação. Então observe que uma vez que alguém conhece essa verdade e a rejeita, está aqui anulando a única opção de ser salvo, que é através de Jesus. É como que alguém está caindo em um buraco e alguém chega, lança uma corda e ele diz, não, eu vou ficar aqui mesmo. Mas Satanás ele tem agido da mesma forma desde o início. Trazendo culpa A, culpa B, culpa C. Mas no final é só eu e Deus. No final não vai ter justificativa. Ah, mas foi fulano, foi ciclano. Não vai ter. Então observe que é possível alguém uma vez ouvir esta verdade e se afastar. Infelizmente, muitos não nasceram de novo. Mas você vai observar que na parábola do semeador, Jesus ele deixa claro ali que muitos, pelos cuidados deste mundo, sufocaram. Que é os que caem sobre espinhos, e ele dá vários exemplos ali. E quando nós observamos os cuidados do mundo, é o que nós estudamos também na quinta-feira. Porque muitas pessoas inconscientemente estão servindo ao próprio Satanás. Quando ele prioriza o trabalho, prioriza outras coisas, os cuidados do mundo, e não prioriza o reino de Deus, inconscientemente estão servindo ao próprio inimigo. É ele que está por trás. Não adianta, quando uma pessoa cai em rebelião, quer rejeitar, quer culpa A, culpa B, culpa C, mas automaticamente está sobre o domínio do próprio inimigo. Porque ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Não tem como. E um dos grandes enganos é a pessoa dizer, eu vou viver a minha vida do meu jeito. Foi isso que Satanás, através de sofismas, manobras de engano, usando a palavra e trazendo mentiras, que ele conseguiu enganar Eva. De dizer que o Senhor não era verdade aquilo ali, que ela se tornaria igual. E muitas vezes nós pregamos a verdade, mas o inimigo está sempre
nos ouvidos das pessoas dizendo, não é dessa forma. É por isso que nós precisamos meditar na palavra e observar como nós aprendemos aqui, que através, assim como os crentes bereanos, estavam sempre observando se o que Paulo estava dizendo estava escrito. E nós precisamos estar atentos e cuidadosos à palavra de Deus, para ver se realmente é isso. E não ficar com o que os outros dizem aí fora. Vamos lá para Lucas, capítulo por número 11. Lucas, capítulo de número 11, a partir do versículo 24. Jesus ele vai trazer aqui, ele ilustra uma infeliz tendência humana. No início do capítulo 11, do capítulo 14 a seguir, vai falar de quando Jesus está expulsando os demônios, e as pessoas diziam que ele estava expulsando por Beelzebul, por outros demônios, e Jesus explica ali. E no verso 24 diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz, tornarei para minha casa, de onde saí. Verso 25, e chegando, acha-a varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Observe que Jesus ele ilustra aqui, ele traz essa ilustração dizendo, porque ele estava ali expulsando os demônios. E uma vez que ele está expulsando os demônios, ele explica para ali, no verso 20 diz, mas se eu expulso os demônios do dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Ele está dizendo, se eu estou expulsando através do dedo de Deus, é porque chegou o reino dele. Por quê? Porque os profetas haviam profetizado que ele iria expulsar os demônios. Cristo já estava atuando ali. Mas as pessoas estavam duvidando, dizendo que era através de outros demônios. Em outras palavras, Jesus diz, e que bagunça é essa? Um demônio tirando outro? E ele diz, ei, mas se expulso através do dedo de Deus, certamente vos é chegado o reino de Deus. E é isso que Jesus ilustra aqui, a infeliz tendência humana, o desejo que temos de corrigir nossa vida, geralmente não dura muito tempo. Porque quando expulsa o demônio e a casa está vazia ali, eles vão retornar. Por quê? Porque se não habitar ali o próprio Deus, o reino não adentrar ali, não for cheio do Espírito Santo, de nada adianta. Observe, não é o bastante estarmos vazios em relação ao mal. Devemos estar cheios do Espírito Santo para realizar um novo propósito de Deus em nossas vidas. Quantos e quantos estão enganados dizendo, mas eu não pratico o mal, mas eu não faço mal a ninguém. Mas não adianta estar vazio de não fazer o mal, de não praticar a maldade, mas de não estar cheio. Se você estiver vazio, vai vir alguém para tomar conta. E aí você escolhe o reino de Deus ou esses 7 aqui. Muitos olham essa passagem e dizem, quando alguém desvia, entra 7 demônios, fica pior. Irmãos, ou 7 ou 10 ou uma legião, se afastou, automaticamente é o próprio inimigo quem vai guiar a vida dessa pessoa. Essa ilustração que Jesus diz aqui é a tendência humana de querer resolver as coisas do seu próprio jeito, da própria maneira. Mas se não estiver no reino cheio do Espírito Santo de Deus, de nada vale. Então observe que não basta somente a gente evitar o mal, mas tem que se encher da presença de Deus. Amém? Porque o reino de Deus já foi chegado a nós. Através de Jesus, todos podem ser libertos da opressão e das amarras malignas. Uma vez que alguém chega endemoniado e nós expulsamos o demônio no nome de Jesus, os espíritos maus saem. Mas é necessário a palavra, é necessário a ministração, é necessário a confissão de Cristo
para Cristo, o Espírito Santo, adentrar naquele lugar, adentrar nessa casa e fazer morada. E de maneira nenhuma ele retornará. Mas muitos evitam o mal, mas não quer o Senhor e acham que tem Deus e dizem eu tenho Deus. Mas nós precisamos analisar que não basta a gente tão somente evitar o mal, mas precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, cativos à palavra dele, para a gente prosseguir. Veja que Jesus, ele pode, liberta qualquer pessoa, independente de quem seja, do que fez. Ele está pronto para libertar e fazer morada. Mas é necessário as pessoas escolherem a ele. Amém? Veja que a neutralidade é impossível fazer isso. A neutralidade é impossível. As pessoas tentam, do seu próprio jeito, evitar e fica neutro. Nem vai para um canto, nem vai para o outro. Mas automaticamente, quem está prevalecendo é o próprio inimigo. Há poucos dias, eu fui numa casa e a mulher muito enferma, eu já havia orado por ela. Foi essa semana. E eu orei pelaquela mulher novamente. E ela confessou a Cristo. Mas antes disso ela começou a falar: eu estou sentindo muitas dores, mas o pior é a depressão. É muitos pensamentos maus. E foi onde eu entrei por ali e disse que não provinha de outra coisa a não ser do próprio inimigo. E aquela senhora, ela confessou a Cristo. E eu achei lindo ela abrindo a boca e dizendo: Satanás, se eu fiz alguma aliança consciente ou inconsciente, eu desfaço agora, no nome de Jesus. E, irmãos, aquilo foi poderoso, aquilo ali. Muito lindo ver acontecer, você fica muito feliz ao ouvir aquilo ali. Porque tinha uma opressão. Ela disse que tinha medo até de entrar em um carro. A mulher tem aqueles negócios de oxigênio. E com aqueles tubozinhos lá para respirar, em uma situação terrível. Mas ela confessou a Cristo. Então observe que a neutralidade é impossível, não basta, é necessário a gente confessar a Cristo. É necessário a gente se encher do Espírito Santo, é necessário nós meditarmos na palavra. E demônio nenhum irá nos enganar se a gente permanecer neste caminho. Amém? Ou a pessoa recebe o reino, ou é repossuída pelos espíritos maus. Não adianta expulsar, e só expulsa e retorna, e não quer compromisso com o Senhor. Vai encontrar a casa limpa, e vai retornar. É isso que Jesus está ilustrando aqui. Então observe. Mesmo que a pessoa seja liberta de um espírito mau, ela não estará segura até que Deus ocupe a casa, a sua vida. Veja que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 17, diz assim: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Aquele que se junta com Cristo se torna um só espírito. Então observe que não tem como, uma vez você dizer que tem Deus, e só com a neutralidade de achar que não está praticando o mal, achar que é Ele que está prevalecendo ali, sem que você medite na palavra, sem que você tenha um relacionamento com Ele, sem que você faça parte do corpo de Cristo. Jesus é o cabeça e nós formamos o corpo. Não tem como, meu braço está por aí solto. Não tem que estar fazendo parte do corpo, senão não vai servir para nada. É isso que você precisa entender, e não cair no engano do inferno que está por aí, dizendo que não precisa congregar, dizendo que não precisa ir para a igreja, que sozinho se resolve. Cuidado com esse engano do inferno, irmãos. Não tem como, se Cristo é o cabeça e nós formamos o corpo. Como é que uma perna está aí andando sozinha? Não existe, irmãos. Por isso que nós precisamos da palavra. E quando Jesus ilustra isso aqui, através desses demônios da casa vazia, Ele nos deixa 3 ensinamentos poderosos. O primeiro, Jesus adverte que um ex-endemoniado a não cair outra vez, para não dar lugar ao diabo.
2, Jesus adverte uma pessoa perdoada de seus pecados a viver em santidade e a não se conformar apenas com o fato de ter sido perdoada. Não adianta você dizer, eu alcancei a salvação, Jesus me perdoou, pastor, ó, tchau. Não é só isso, irmãos. A gente tem que viver uma santidade. E não tem como eu viver uma santidade trancado dentro de um quarto. Trancado dentro de uma casa. O mundo é para a gente saquear. A gente foi revestido de poder para abrir a boca e saquear o inferno. Saquear o inferno. E eu vou te dizer uma coisa. Onde eu chego que vejo alguém enfermo, eu digo, Espírito Santo, estou disponível. Eu abro a boca e me intrometo mesmo e pergunto como é que está a situação. Cheguei na casa de uma mulher, eu vi a mulher, muitos anos, minha cliente, e quando eu cheguei que eu olhei pela porta, aquela mulher estava só o osso, deitada em uma cama, uma feridinha pequena de diabetes causou um estrago. E eu falei para o marido dela, como é que ela está? E aí ele começou a enrolar. Eu disse, o senhor é cristão? Ele disse, sou de tal igreja assim. Ela já confessou a Cristo? Já. Eu disse, pois é, que bom, porque a gente tem que confessar a Cristo. E entrei mesmo, irmão, com a palavra, porque eu sei que tem gente que diz que é crente, mas a verdade ainda não chegou. E nós temos que abrir a boca com ousadia, e que gosta ou não, eu estou abrindo a boca e estou perguntando como é que está aí. Ela já confessou mesmo? Porque a gente foi chamado para saquear o inferno, e eu não estou conformado com isso. Onde tiver um enfermo, um doente, eu estou entrando e abrindo a boca, estendendo a mão, porque é no nome de Jesus. E é desse jeito, para saquear o inferno. E nós não conseguimos buscar santidade dentro de 4 paredes, sozinhos. Uns dependem do outro. Amém? 3. Jesus adverte seu povo, para quem o reino de Deus já chegou, a fazer da libertação recebida uma bênção, estando disposto a segui-lo e se submeter ao seu senhorio. Ele disse, uma vez que o reino chegou, é um só Espírito, mas é necessário que venha através dessa libertação uma bênção para a sua vida, e estando disposto a segui-lo e submeter ao seu senhorio. Lembra daquele jovem endemoniado de Gadara? Jesus expulsou, e aquele jovem ficou com tanta alegria e disse, eu quero te seguir. Aí Jesus diz, agora ele vai se submeter a Jesus. Não, vai lá na tua casa e conta o que foi que Deus fez. Aquele homem se tornou um missionário, num lugar que expulsaram Jesus. Não quiseram Jesus ali. E ele disse, Jesus, eu quero ir contigo. Ele disse, não, peraí. Vá para a sua casa e conte o que foi que Deus fez. É isso. Irmãos, não tem segredo. Basta você olhar quem era você antes e contar para as pessoas quem é você agora. Não tem mistério, não tem segredo. Tem gente que é tanta rodeio para falar de Jesus. Não precisa. Foi na cruz, morreu, ressuscitou ao 3º dia, para a gente fazer a mesma coisa. No dia que morrer, tá junto com ele. Não tem segredo. Tem gente que quer mudar a voz, pega no microfone e muda uma voz. Tem gente que, meu Deus, é um arrodeio só, mas não tem. Qualquer pessoa entende o Evangelho de Cristo. É só você abrir a boca e falar. Lembra quando ele disse, se eu não me engano, foi para Ezequiel, eu não estou te levando para gente estranho, não. Não estou te levando para pessoa de outra língua. Chega lá e abre a boca e ó. É isso, irmãos. Por quê? Porque a unção é derramada. O Espírito está sobre nós. A gente só vai abrir a boca. Eu estava vendo o Gabriel louvar aqui. Que coisa poderosa, irmãos. E só abre a boca. Isso é o que? O Espírito que está sobre ele. E se você não sentiu, sinto muito lhe dizer, estava na carne. Porque eu senti coisa poderosa, irmãos. Poderosa. E comecei a observar e ver esse jovem ministrando para muita gente.
Rabás, te queio, rei John Beis, te carrabá, rei John de queia. Para muita gente, Gabriel. É por isso que muita gente duvida. Porque só Deus pode fazer. E é Ele quem vai fazer. Mas o Gabriel porque se dispôs. Se submeteu ao senhorio. Não foi ao senhorio do próprio Pai, mas do Criador, do Deus Todo-Poderoso. E muitos vão ver. Deus faz desse jeito, mas é necessário a gente se submeter ao seu senhorio. Não se prenda. Eu estava estudando e dizendo, Senhor, mas eu estou vendo um outro caminho aqui. E Ele diz, permaneça nesse caminho. Porque a gente não foi chamado para fazer como um A e como um B e como um C, mas do jeito que Ele disser. Aleluia! Um dos grandes homens escolhido por Deus, o nome é Saul. Mas por não se submeter ao senhorio de Deus, a vida é uma tragédia. Começou pelo sofisma do povo querer ser igual do mundo. Queria alguém para reinar. E Deus diz, eles querem. Então assim terá. Samuel chora e Deus diz, rejeitaram primeiro a mim, Samuel. É o que eles querem, eles vão ter. E você precisa entender o que é que a gente está querendo. Se realmente é da vontade de Deus. Porque você pode querer tanto uma coisa e lhe sobrevier essa tal coisa. Mas depois não se arrependa das consequências. O povo queria um rei, escolheram Saul. Vamos lá para o primeiro livro das Crônicas, capítulo por número 10. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, o versículo de número 13 e 14. O 13 diz assim: assim morreu Saul por causa das suas transgressões, com que transgrediu contra Deus, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou o Senhor, pelo que o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Ele não guardou o quê? A palavra. Uma vez que aquele homem foi levantado pelo próprio Deus, mas agora ele diz, a altivez tomou conta de Saul, e ele diz, eu vou resolver tudo, mas do meu próprio jeito. A ponto de Deus trazer mensagens poderosas através de Samuel, e dar estratégia do que ele deveria fazer, e ele diz, eu vou fazer, mas do meu jeito. E você precisa entender que quando esse homem ele é levantado, as pessoas começaram a dizer, mas é o filho de fulano. E ele está profetizando por quê? Porque o Espírito sobreveio sobre ele. O Espírito de Deus estava sobre este homem. Mas ele tinha também Samuel, que trazia a mensagem, mas você precisa entender que ele tinha o próprio Espírito e ele poderia consultar a Deus. Mas ele preferiu resolver do seu próprio jeito. E não pense que é diferente. Mas é na antiga aliança. Mas ele tinha o Espírito Santo, porque ele era chamado para liderar o povo de Israel. Os reis, sacerdotes, eles recebiam. Vinha o Espírito sobre eles. Mas ele resolveu fazer as coisas do seu jeito. Saul não obedecia a Deus, fazia tudo do seu jeito. Não anulou a sua altivez. E essa é uma maneira da gente destruir o engano, anulando toda altivez. Porque uma vez que eu me submeto ao senhorio do Senhor, eu não vivo mais para mim, mas para Ele. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E ele vai dizer também, Paulo, se um morreu por todos, logo todos morreram. Para que não viva mais para si, mas para aquele, o próprio Cristo. Amém? Então observe que a infidelidade de Saul tanto era ativa como passiva. Ele não apenas fez o que era errado, como também deixou de fazer o que era certo. Quantas e quantas pessoas sabem o que é para fazer e não faz? Sabe o que foi chamado para fazer e não faz? Um exemplo é você chegar e ter que falar de Jesus para alguém e você guarda Jesus para si.
deixa coberto. Como Paulo disse, está coberto. Imagine para os outros que ainda não ouviu. Mas nós precisamos abrir a nossa boca e cumprir o propósito de Deus. Veja, desobedeceu ativamente quando ignorou as instruções de Deus e buscou a direção de uma médium. Nesse instante nós vamos olhar o ponto, o nível que esse homem chegou. A ponto de ir buscar um adivinho, uma feiticeira. Desobedeceu passivamente a ser negligente e impedir direção a Deus enquanto reinava. Enquanto reinava, ele não buscou ao Senhor. E nós estamos nessa terra para buscar a orientação do próprio Deus. Nós temos o Espírito Santo, mas muitas vezes depois, me permita a palavra, depois que quebra a cara, quer consertar. Amém por isso. Mas nesse tempo aqui, ele foi rejeitado pelo próprio Deus por as ações dele. Então veja, que ele não buscou, foi negligente. Do mesmo modo, a obediência também pode ser passiva e ativa. Não basta apenas evitar o que é errado. Precisamos praticar efetivamente o que é correto. Não basta a gente evitar, mas é preciso fazer o que é correto. Então observe que Saul buscava somente a Deus quando lhe convinha. E Deus rejeitou por sua constante obstinação e rebelião. Deus rejeitou Saul por causa da sua teimosia e rebelião. Vai me dizer que é diferente os dias de hoje, não, irmãos? Tem gente que quando o sapato aperta, que precisa dizer, eu vou buscar uma resposta de Deus ali. Muitos é uma cura, recebe depois, ó. Mas aí fica a casa vazia. E o que o inimigo mais quer é uma casa vazia. O próprio Pedro diz que ele está como um leão rugindo, buscando a quem tragar. Quem já está com a casa ocupada pelo Espírito Santo, cheio de Deus, ele está ao derredor buscando uma brecha para adentrar. Porque ele não se conforma em ver eu e você na presença do Deus Todo-Poderoso. Então observe, 1 Samuel capítulo 15, vamos lá. Samuel capítulo 15, versículo 22. A seguir, aqui é quando ele recebe a instrução de Deus, mas ele não obedeceu. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em quem se obedecer à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, e também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Então ele entende que ele errou, mas ele já havia sido rejeitado aqui. Porque ele buscou seus próprios interesses. Ele só deixava para buscar o Senhor depois que não tinha a última opção. Ele sabia como é que alguém é chamado pelo próprio Deus, ungido para reinar em Israel, dirigir o povo, e ele vai procurar 1001 soluções em outras coisas e não procurando em Deus. Muitos procuram em muitas coisas e não encontram. Depois vem para o Senhor, amém. Mas ele sabia que havia um Deus, que havia colocado ele ali. E você pode, nós estamos sujeitos a isso, a servir a Deus, ao Espírito Santo habitar em nós, e a gente está perambulando para lá e para cá procurando conselho de A, conselho de B, conselho de C, e o Espírito Santo aqui, fazendo morada. Cuidado para a gente não fazer igual Saul. Ele é julgado por seus pecados. Samuel 28, vamos lá. 1 Samuel 28 diz assim.
28, a partir do versículo 16. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado, e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse. O Senhor te rasgou o reino da tua mão, e o tem dado a teu companheiro Davi, como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque. Por isso o Senhor te fez hoje isto. Então observe que o Senhor já havia rejeitado ele, porque ele não matou aquele rei, e guardou ali algumas criações para sacrificar. Mas a ordem de Deus era destruir tudo aquilo ali. Mas ele não obedeceu. E Deus prepara uma batalha, ele vai morrer nessa batalha. Saul, ele mesmo tira a sua própria vida, mas se ele não tira, os filisteus iam vir e matar ele. E o orgulho era tão grande que ele diz: eles não vão me matar, e ele mesmo se mata. Ele mesmo se destruiu. É o que o inimigo quer, que as pessoas se destruam. Ele pode até exaltar um tempo, mas depois ele lança ladeira abaixo. É desse jeito. Engana, 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 e você vai por um canto, vai por outro, perdido. E a queda é feia. Foi isso que aconteceu com Saul. E eu acho uma lição extraordinária aqui. Vamos lá, ver quando Deus ele vai preparar alguém, Davi. Mas o interessante disso tudo é que Deus unge Davi. Mas ó, Davi teve a oportunidade de matar Saul e dizer: pronto, agora é o reino. Só bastava ele morrer para ele reinar. Mas ele respeitava a unção que estava naquele homem. Mas aquele homem queria matar ele. E ele chegou na própria mão de Davi. Davi teve a oportunidade de destruir ele. E não matou. Sabe o que é que eu vejo com isso? Uma lição extraordinária que Davi nos traz? É que ele sabia que Deus havia ungido ele rei. E sabia que ia chegar o dia. Que não ia ser do jeito dele. Ele não fez como Saul. Se é Saul no lugar de Davi, havia matado e pronto, vou reinar. Foi uma oportunidade que Deus me deu. Mas ele tinha o Espírito Santo de Deus. Observe, 1 Samuel capítulo 16, volte lá um pouquinho. (16, 13). Vamos ver se é isso mesmo. Isso. 1 Samuel capítulo 16, verso 13 diz: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Mas no verso 14 diz assim: quando ele é ungido rei, o Espírito de Deus se apodera de Davi. Mas no verso 14 diz: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Deus já havia rejeitado Saul aqui. O Espírito já havia saído de Saul e se apodera de Davi. A ponto dele viver atormentado por demônios. E chamava esse menino para ir lá tocar uma flauta e os demônios saíam. Aí quem sabe você diz: mas por que Deus não prometeu isso lá na frente? Porque depois disso aqui, aí é que começa a perseguição na vida de Davi. Davi vai derrubar o gigante, Golias. Prometeram muita coisa. O próprio Saul prometeu filha, prometeu riqueza, mas se você olhar, ele não cumpriu. O que havia dito, o que aconteceria com aquele que derrubasse. Ele se tornou inimigo de Davi. E poderia se associar a Davi e fazer coisas extraordinárias, mas não. Ele era alguém rebelde. E quem mais quer que você se torne um rebelde é o próprio inimigo. Se rebelar, ser aquela pessoa, viver do seu jeito, das suas próprias maneiras. Mas passou muito tempo, irmãos. Mas se cumpriu. Porque tem promessa do Senhor, que Ele promete hoje, tem gente que pensa que amanhã já está acontecendo. Amém? Pode acontecer. Mas existem processos de tempo. Davi esperou com paciência.
até o dia a qual o próprio Deus permitiu a morte de Saul. E quando Saul morre, está todo mundo de braços abertos para Davi, porque sabia que ele foi chamado para aquilo ali. E disse: tu és ossos dos meus ossos. O povo se alegraram. Mas até para ir lá ele consultou o Senhor. Davi, ele traz lições extraordinárias. E Davi é ungido, e o Espírito de Deus se apodera de Davi e se retirou de Saul. Mas na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz: não apagueis o Espírito. Mas só que o Espírito já está sobre nós. Nós vivemos na nova aliança. Mas a gente pode ter a tendência de apagá-lo. Sufocar o Espírito. E quando você sufoca o Espírito, você está sufocando a obra dele, que ele tem para fazer na sua vida. É por isso que ele diz: não apagueis o Espírito Santo. E nós não podemos apagá-lo da nossa vida, porque ele tem uma obra a cumprir através da minha e da sua vida. Ele rejeitou, Saul rejeitou o próprio Deus, rejeitou a palavra. E agora acontece todas essas coisas. Ele viveu enganado por não dar atenção ao Espírito de Deus. E seguiu da sua própria maneira. A ponto, irmãos, veja que na 1 Samuel 28, verso 3, diz assim. 28, verso 3. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Aqui está dizendo que o próprio Saul havia desterrado, tirado dali de Israel, todo adivinho, encantador e feiticeiro. Por quê? Porque não provinha de Deus. Saul sabia que não provinha de Deus. Em Deuteronômio 18, verso 9, está na lei. Deuteronômio 18, verso 9, Deus já havia instruído o povo. 18, verso 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhadores, nem prognosticador, nem agoreiros, nem feiticeiros, nem encantadores, nem quem consulte espíritos adivinhos, nem mágico, nem quem consulte aos mortos. Aqui está dizendo: vocês vão entrar em uma terra, mas quando chegar lá não vão fazer como aquelas nações, consultar os mortos, queimar os próprios filhos em fogueiras. Versículo 14: porque esta nação que há de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitirá tal coisa. Verso 12: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações do Senhor teu Deus os lançará fora diante de ti. Foi o que aconteceu com Saul. Ele mesmo tirou os adivinhos de Israel na época, mas ele se sentiu tão perturbado, sem o próprio Espírito de Deus mais na vida dele. Samuel havia morrido, que agora ele vai buscar, vai tentar ressurgir. E isso é interessante porque foi Saul quem baniu todos os médios videntes, os que consultavam os mortos de Israel. Mas o próprio Saul, no desespero, procurou uma feiticeira. Embora tivesse removido o pecado de bruxaria da terra, não retirou do seu coração. Às vezes fazemos estardalhaço ao denunciar o pecado, mas se não houver mudança em nosso coração, os erros retornarão. Foi o que ele fez aqui. Ele vai consultar uma própria feiticeira ali. E ali acontece espíritos enganadores ali. A mulher, ele vai ali disfarçado, e a mulher diz: como é? Não tem visto o que Saul tem feito aí com os adivinhos?
Mas os próprios espíritos mostraram que era Saul. E ela disse, tu me preparou uma armadilha. E ele disse que não iria fazer nada, não trazia nenhum dano para ela. E ele consulta ali e vê Samuel. E Samuel diz tudo ali que acontece, mas você precisa entender que tudo aquilo que aqueles espíritos enganadores falaram através daquela feiticeira é o que Deus já havia dito. E pessoas buscam enganos, falar com mortos. Isso é um engano do inferno. Mas ele foi consultar os feiticeiros e por isso que ele é morto ali e condenado também. Porque ele rejeitou a palavra de Deus e porque também buscou, e já estava em Deuteronômio escrito, o fim de quem fazia aquilo. E quantas pessoas estão aí, espiritismo, buscando mortos, buscando isso, buscando aquilo. Quer falar com quem já morreu. Você já viu alguém que eu vi minha mãe. Tu viu, foi o demônio. Uma certa feita alguém disse, vi minha mãe toda de branco. E eu olhei assim. Tu viu, foi o demônio. Irmãos, eu vou lhe dizer, a luz ainda não havia chegado. E uma certa feita eu fui numa consulta dessa, o homem me comeu R$50 e pensa que eu saí injuriado dali. Saí porque eu não acreditei em nada que ele falou. Por quê? Porque ele não olhava nos olhos. E eu já sabia, porque eu não olhava nos olhos das pessoas também. E eu olhava de cabeça baixa. Porque gente treitosa é assim. Desconfie de quem olha para baixo, não olha no seu olho. Viu? Pegue logo isso aí também. Aí eu tô lá olhando pro homem. E ele de cabeça baixa mentindo. Cheio de santo, de meio mundo de coisa. E eu saí de lá injuriado. Porque perdi R$50. Ainda passou uns banhos, um negócio. Pense numa presepada. E tinha um negocinho para você queimar, e na época eu fumava, e tinha uns defumadores, isso que era para chamar dinheiro, e eu tome, ficava aquela fumaceira dentro do carro. Irmãos, engano. Aí tá risada porque não foi vocês que gastou dinheiro. Saiu com uma receitinha para comprar o negócio. Mas irmãos, engano. E Satanás sabe. O que muita coisa acontece, ele sabe ali. Mas o que falou ali, aquele homem acaba com a vida dele porque não deu ouvidos à voz do Senhor. E não é diferente nos dias de hoje, irmãos. Tem muita gente se destruindo por conta disso, sendo enganados. Às vezes, bota tanta coisa que faz você ter raiva até de alguém que não tem nada a ver. Não fica a cara da Selma. O inimigo é assim, irmãos. E a Selma não tá nem tchum, não sabe nem o que é. É isso, o inimigo é sujo. Ele procura tudo quanto é coisa para tirar alguém da presença de Deus. Então vamos lá. Às vezes fazemos um estardalhaço denunciando o pecado, mas se não houver mudança, em nosso coração os erros retornam. Saber o que é certo e condenar o pecado não toma o lugar de fazer o que é correto. Não basta você saber que algo é errado, condenar, fazer isso e aquilo, se não tomar o lugar de fazer certo. Sabe quem que faz isso aqui? Os religiosos. Sabe o que é errado? Aponta, julga A, julga B, ó para fulano, mas não faz o que é certo. É desse jeito. Mas não basta a gente condenar e saber o que é errado, porque isso não toma o lugar de fazer o que é correto. Amém? Então entenda que atrás dessas coisas, de ocultismo, dessas coisas tudo, quem está por trás é o próprio Satanás. Se ele pode se transfigurar em anjo de luz, o que é que ele não pode fazer? Pode, irmãos. Pode revelar coisas que já aconteceram, porque ele sabe, e falar. E as pessoas saem enganadas. Mas nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, porque um só Espírito. Mas há muitas vozes aí fora, tentando enganar as pessoas. E você precisa entender que existem os falsos espíritos, que foi esses espíritos enganadores. E existem também os falsos profetas, que quase não fala de inferno. Sempre vai falar o que lhe agrada.
Muita gente tinha raiva de mim, eu via nos olhos a ponto do Espírito Santo mostrar, e eu vejo gente xingando enquanto eu ministrava, porque não suportava a verdade. Mas a raiva não era de mim, mas da própria verdade, da palavra. Tem gente que fica horrorizado com a verdade, porque vive no engano e não quer que a verdade chegue. E o falso profeta, ele tem uma tendência de só falar o que lhe agrada. Sempre foi assim desde o início. Vamos lá para o primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, para você entender o que é espíritos enganadores, falsos profetas. No capítulo 22 do primeiro livro dos Reis, vai contar aqui uma história, irmãos. Havia uma paz ali, 3 anos. Não havia guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramate Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem tomar da mão do rei da Síria? Então disse Josafá: irás tu comigo e peleja a Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavaleiros. Veja que eles fazem uma aliança, Josafá e Acabe, aqui, os 2 reis, para adentrar aqui nessa terra, contra o rei da Síria. Mas só que Josafá vai dizer no versículo 5, disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhe: irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor, a qual possamos consultar? Sabe por quê? Porque esses aproximadamente 400 profetas aqui, eram aqueles falsos profetas da época de Elias, porque ele matou 450, mas ficou ali, os outros eram profetas de outros deuses. Josafá sabia que existia profeta de Deus. Ele distinguiu diferença do homem de Deus para aqueles que estavam ali. E você tem o Espírito Santo de Deus para distinguir quem é e quem não é. Irmãos, eu fico horrorizado, eu olho na internet, gente falando isso, falando aquilo, dando até número de CPF, e as pessoas dizendo: eita glória, é poderoso, eu quero estar aí. Quase 400 homens, mas Josafá diz: não tem nenhum outro não. Aí veja o que é que ele vai dizer: a qual possamos consultar, verso 8. Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Mandaram buscar o homem. Mas não tinha quase 400? Tudo falava uma coisa só, por quê? Porque eles falavam o que agradavam. Disseram: sobe, porque toda peleja, irmãos, eles consultavam ao Senhor. Veja aqui, ó, Josafá sabia que havia diferença entre profetas e um profeta do Senhor. É evidente que ele, ao contrário de Acabe, queria o que era direito. Ele não gostava desse Micaías aqui, porque Micaías sabia que ele não agradava ao Senhor, só fazia o que era contrário ao Senhor. E como é que alguém é contrário ao Senhor e Deus vai estar com uma pessoa dessa? Então observe que mandaram chamar esse homem. Versículo 4 do capítulo 22. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de
Kenaana fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estas ferirá aos sírios, até de todo os consumir. Veja que ele chegou a pegar uns chifres ali e profetizar diante dos reis, dizendo que com aquilo ali iria ferir todos os sírios. E todos os profetas profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhes, dizendo: veis aqui que as palavras dos profetas a uma voz predize coisas boas para o rei. Seja, porém, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Aquele que foi até Micaías já foi dizendo que era para ele falar. Não tem gente que é assim, que vai atrás do que quer ouvir e depois fica indignado? Aqui mesmo sai. Porque se chegar aqui em busca do que quer ouvir, vai sair com raiva. E eu não sei você, mas não estou nem aí. Porque eu estou cumprindo o que Deus mandou fazer. Amém? Porque eu sei que vai ser cobrado lá em cima e eu quero o meu completo galardão. Se você não quer, eu quero todinho. Amém? Então veja que no versículo 14 é muito... Eu amo Micaías. Ele diz: porque, porém Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso eu falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe. Ele aqui, você vai ver que a resposta que ele dá é irônica, porque ele já conhecia Acabe. Ele vai dizer, e ele disse: sobe e será próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjugarei, que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão mal? Veja que ele diz: eu vi todo Israel disperso pelos montes, correndo como ovelhas sem pastor, procurando suas casas. Ele está dizendo: ei, se vocês forem, vão sair tudo correndo. E ele diz: então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe? A quem suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito, e se apresentou diante do Senhor, e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerá. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Foi a resposta que ele deu. Mas só que um daqueles homens, o que pegou o chifre, Gedequias, filho de Kenaã, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde passou a mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verá naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconder. Então disse o rei de Israel: toma a Micaías e torna a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão da angústia, e com água da amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Esse homem tomou um murro no queixo, por falar a verdade, daqueles profetas.
Mas ele permaneceu fiel à voz do Senhor. E assim aconteceu. Por quê? Porque o próprio Deus já havia julgado Acabe. Já era o tempo de Acabe. Acabe até tentou orar ao Senhor, se humilhou, mas foi só um determinado tempo para que fosse julgada a sua morte. E aqueles profetas ali estavam dizendo que eles poderiam ir, que ia ser vencedores. E deixa eu lhe dizer uma coisa, o povo consultava ao Senhor. E você sabia que nos dias de hoje, gente que tem o Espírito Santo fazendo morada, sai para consultar A e B? Eu conheço pessoas que se eu chegar na casa diz, tome, traz uma Bíblia e diz, desenrole. Entregue tudo. Desse jeito. Às vezes Deus pode direcionar para você em determinado lugar, sim, orar. Mas está atrás. É perigoso. E tem gente aí por conta de falsas profecias que vive aí embananados aí fora, irmãos. Gente de dizer que Deus vai destruir casamento para casar com fulano. Vivem enganados. Por quê? Porque lhe falta conhecimento da palavra. Hoje em dia todos nós temos o Espírito Santo. E a profecia de Deus de hoje não é tão somente para edificar, exortar e consolar. Está na carta aos Coríntios capítulo 14, verso 13. Muitas vezes é para confirmar o que Deus já falou para você, irmãos. Nós temos o Espírito Santo. Mas esse homem permaneceu fiel. E nós precisamos ter discernimento, sabe por quê? Porque uma certa feita, Davi, ele era orientado pelo profeta Natã, um homem de Deus. Mas ele diz, eu construí uma grande casa para mim, e a casa do Senhor está em um caixote, um madeiro, que era o que representava ali a presença de Deus. Ele diz, eu vou construir ali agora uma casa para o Senhor. Sabe o que é que esse profeta diz? 2 Samuel capítulo 7, verso 2. Disse o rei ao profeta Natã, ora, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei, vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Mas Deus não havia falado para Natã. Mas ele diz, vai e faz tudo, porque Deus é contigo. Sabe o que é que acontece? Deus aparece a Natã e diz, que negócio é esse? Por quê? Porque Davi não havia sido chamado para fazer templo e trabalhar na casa de Deus, não. Deus até aceitou que permitiria, mas ele ainda falou, e poderia eu habitar dentro de um santuário? E exortou ali Natã, e Natã tem que retornar a Davi e dizer. E Deus deu ordem ali a Davi quem iria, porque as mãos deles estavam sujas de sangue. Ele era um guerreiro. Salomão, filho dele, vai construir. Mas ele ouviu, Natã faz tudo. E nós precisamos estar atentos ao que é que nós estamos ouvindo. Uma certa feita, um jovem ia para um lugar, ia para outro em busca de emprego, não porque a irmã fulana disse que era para mim ir. Eu disse, rapaz, mas Deus falou contigo? Oxi, foi a irmã fulana que falou. Não foi um mês o menino aqui, eu digo, gente, e a irmã fulana não disse para tu ir? Ela pagou a passagem para tu voltar? Porque eu fico indignado, irmãos. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele pode usar A, pode usar B, pode usar C, mas você tem direito de consultar e julgar se realmente é pela palavra, irmãos. Mas tem gente, eu vou ali ver o que é que Deus tem para mim. Cuidado com o que você tanto busca. Você pode achar, mas cuidado com a consequência. Amém? Então observe que eram falsos espíritos, falsos profetas, e eles permanecem até hoje da mesma forma, falando o que agrade, o que amacia o ego de pessoas que não foram tratadas, de pessoas que querem viver para si, de pessoas que não querem se submeter a Deus. Aí vive de igreja em igreja. E culpa A, e culpa B, e culpa C. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Uma planta, ela só vai dar fruto, uma árvore, se ela permanecer em uma terra fértil.
E o triste, sabe o que é? É gente encontrar a terra fértil, ficar ali e depois sair e ir para outro lugar. Nós precisamos buscar a direção de Deus de onde ficar, irmãos. Nós precisamos buscar a direção de Deus de onde a gente vai dar frutos. Certa feita, Balaque viu que o povo estava ali possuindo todas as terras pelo poder de Deus. Mas ele diz, rapaz, esse povo vão chegar aqui nas minhas terras. Vai lá atrás de um profeta para ir lá amaldiçoar esse povo. E esse profeta sabe o que é que ele faz? Não vai. Porque Deus havia aparecido a ele e disse que não era para ele ir. E fica aquele vai e não vai, depois ele resolve ir. E quando ele vai é onde tem a história que a jumenta falou, porque a jumenta viu o anjo do Senhor e se apavorou. E aquele homem batendo na jumenta. Porque ele não teve discernimento. Porque ofereceram coisas para ele. Se ele fosse amaldiçoar. Mas em todo tempo, quando ele, mesmo ele indo, ele diz, não tem como eu amaldiçoar quem Deus já abençoou. Deixa eu lhe dizer um grande engano que tem. O povo confessa a Cristo, vive a palavra de Deus, mas volta e meia, o diabo, e não sei o quê, e maldição de A, e maldição de B. A maldição foi cravada na cruz do Calvário. Uma vez que você confessa a Cristo, quem quiser que se esbagasse para lá com maldição hereditária, porque eu faço parte do corpo de Cristo, e não existe maldição nenhuma. Tem pessoas que têm um sonho, tem isso e aquilo e vai consultar o Google. O que é sonhar com isso? O que é sonhar com aquilo, irmãos? Horóscopo. Quer ver eu nem me recordo uma época que eu preguei e vi gente com raiva. Porque tinha umas caixinhas que o povo pegava um versículo, não era? Era a caixinha da feitiçaria. Deixa eu ver o que é hoje. E o Espírito morando, ainda dá risada, irmãos, porque, mas eu vou lhe dizer, pense numa tragédia, é você ver alguém vivendo perdido. Deixa eu ver o que é que tem hoje, para mim. Aí uns abrem e vixe, misericórdia. Irmãos, a gente é dirigido pelo próprio Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. E nós precisamos estar atentos para não cair em engano, cair em costumes do mundo aí fora. E não se embaraçar. Uma certa feita alguém disse, próximo mercado tinha um rapaz que vendia acarajé e aquele acarajé é oferecido. Eu digo, ele ofereceu, pode diga ele que traga que eu recebo, para me comer. Se é oferecido, traga que é bom que eu não pago. Crente, irmãos! Crente que não é tratado nisso, com medo de comer até um acarajé, falar e se tiver uma coca ainda é melhor. Porque a gente precisa ser libertos dessas mentiras do inferno. Jesus disse que o que faz mal não é o que entra não, mas é o que sai. O que tem de gente, irmãos, que não se alegra com a tua vida, não se alegra com a bênção na tua vida chegando. Mas qualquer coisinha estão preparados, igual urubu na carniça, para estar criticando e falando, irmãos. Nós precisamos combater esse engano do inferno, abrir a boca e pregar a verdade. Amém? Eu já irei finalizar. Na próxima quinta nós vamos falar mais sobre esses falsos profetas. De gente que Deus fala o que é para fazer. Mas depois se alguém vem e diz qualquer uma outra coisa, cai no engano. Nós vamos falar de um profeta que nem o nome foi citado, mas infelizmente, sabe como foi o nome dele? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Ele ficou conhecido como o profeta que foi rebelde à boca do Senhor. Nós vamos falar nele na próxima quinta, porque o tempo já passou. Amém? Então guarda essas verdades, nós vamos continuar falando desses falsos profetas, porque tem, irmãos, em todo o tempo as pessoas sendo enganadas, se deixando ser enganadas. Tem tanta coisa na carne aí, o povo dizendo que é o Espírito Santo, que eu fico horrorizado. Do povo tá com umas roupas, uns negócios, e roda, não sei como não fica tonto.
e dizendo que é o Espírito Santo. Porque lhe falta instrução. Irmão Alberto, eu vou lhe mostrar um vídeo depois. O povo cantando e gritando e aquele negócio, irmãos, não tem nem como apontar para o demônio aquilo ali. Tem horas que a gente fica dizendo, é o demônio que está usando ou eles estão usando o demônio? Porque é muita emoção, é muita coisa que não tem nada a ver com o evangelho. E esse povo vai descer de ladeira baixa para o inferno, achando que está certo. E nós temos que combater esse engano e viver essa verdade. Não apenas saber o que é certo e o que é errado, mas praticar a verdade. Amém? Guarda no teu coração essa palavra em nome de Jesus.